Bom dia. E aí, alguém tem algum exercício que queira que seja feito? Tá, então você pode dizer qual que é, Luísa? Sim, professor, só vou pegar meu caderno aqui e eu já volto. Tá. Oi, professor, pode falar a questão? Pode. Então, eu fiz essa questão, só que eu não sei, eu cheguei no estado, só que eu não sei se eu fiz de um jeito certo. Tá. Ela estava falando que o módulo de, Mas é o limite? Não. Peraí. isso, de limite. Tá. Não, então começa com escrevendo o limite, é isso? Não, ele coloca só que o módulo de f de x menos 3, Um momento só, deixa eu voltar aqui. Ah, perdi a regra. Peraí, eu perdi, ó. Tá aqui. Qual que é o número do exercício, só para identificar mais fácil? eu vou pegar aqui, peraí, um minutinho que anotei ele no caderno. É da seção 3, peraí. É da seção 3.6, exercício 2. Uhum. Tá. E aí, qual que é o enunciado? Minutinho, professor. Tô procurando a questão aqui que é mais fácil pra eu ler. 3.6, exercício 2. Tá. Ah, tá aqui. Isso, seja f definida em reais Uhum. e tal que para todo x, aí o módulo de f de x menos 3 Uhum. menor ou igual a 2, módulo de x menos 1. Vamos menos 1. Tá. Aí calcule limite de f de x com x tendendo a 1. Limite. Isso. Tá. Tá, então agora o que acontece aqui, né? Tem que o zero é menor ou igual a
f de x menos 3 é menor ou igual a 2 x menos 1, né? Tá, então, quando o x vai para 1, isso aqui vai para onde? Então, o x vai para 1, x menos 1 vai para 0, né? Tá. Bom, aqui desse lado você tem 0 mesmo, né? Então, quando o x vai para 1, ele vai... Bom, ele é 0, né? Então, em particular, ele vai para 0. Tá? Então, isso aqui é pelo confronto, né? Então, se o que está nas pontas vai para 0, o que estiver no meio também vai para 0, né? Certo? E, portanto, eu vou ter aqui módulo de f de x menos 3 limite quando x vai para 3, isso aqui é 0. Tudo bem? Tá? É só usar o confronto, né? Então, agora, f de x menos 3 vai para 0. Então, como aqui é 0, isso implica, tá, que o limite... Então, quando o limite vai para 0, o limite sem módulo também vai para 0. É o único caso que você pode remover o módulo, né? Ah, desculpa, x não vai para 3, x vai para 1. Deixa eu corrigir aqui. Então, limite quando x vai para 1, isso vai ser igual a 0. Agora, isso aqui é equivalente a dizer que o limite quando x vai para 1, então soma 3, né? Então vai dar f de x é igual a 3. Certo? Portanto, quer dizer, então como essa de cima vale, essa última também vale, né? Eu tenho que o limite quando x vai para 1 de f de x é igual a 3. Sai desse jeito para você? Professor, ela mandou uma mensagem falando que ela tá com problema no computador e não consegue responder. E ela vai reiniciar o computador dela. Ah, tá bom. Tá, bom, então vamos. Alguém tem algum outro exercício? Qualquer coisa, se tiver dúvida, depois eu volto nesse daqui. Uhum. Tá, deixa eu fazer uma outra página. Tem que mudar aqui. Essa aqui atrapalha um pouco. Muito só. Ai. Ah, Professor, posso pedir um exercício? Como? Pode, hein? Posso pedir um exercício? O exercício da sessão 35 é o exercício 1C. Quer que eu dito? Peraí. Não, deixa eu ver se eu tenho. 3.c é o É, limite quando x vai para 1 da raiz cúbica de x mais 7 menos 2? exatamente. Tá. Então deixa eu só indicar aqui. É o 3.5, 1, né? Então vai ficar, é o limite
quando x vai para 1 da raiz cúbica de x mais 7 menos 2 sobre x menos 1. Tá, então a primeira coisa sempre é verificar para onde que vão os limites, né? Então, em cima vai para, aqui vai 8, raiz cúbica de 8 é 2, 2 menos 2 vai para 0, e embaixo vai para 0 também, né? Então, bom, em cima não é um polinômio, então a gente vai ter que multiplicar por alguma coisa para isso aqui aparecer o polinômio, tá? Então, aí aqui você tem que olhar por aqui, né? Como eu quero eliminar a raiz cúbica, então a gente vai usar a relação a ao cubo menos b ao cubo igual a menos b ao quadrado, mais ab mais b ao quadrado, tá? Então, isso daqui vai ser o que a gente vai incluir. Então, vamos colocar, vou fazer assim, tá? Quem que seria, nesse caso em particular, fixado um x, quem que seria esse termo aqui? Tá? Então, na hora de a gente pensar na conta, isso aqui é o A, isso aqui é o B, né? Então, isso aqui Então vai ser... ficaria. Não, pode falar então. Não, pode falar. Ia ficar menos 2 vezes raiz cúbica de x mais 7? Peraí. Peraí, você tá falando o AB ou o A? Não, então, esse é o A, esse é o B, né? Tá? Ah, aí você quer saber o AB? Não, esse. Esse daqui. O A ao quadrado. Então Ao ficaria quadrado. Uhum. x mais 7. Não. Ai, não X sei, mais... professor. X, Raiz cúbica esse é de o A, x né? mais 7 ao Isso. quadrado. É. Isso, então tem que ser ao quadrado. Vamos colocar o quadrado lá de fora, né? Mais... Quem que é o A aqui? É o raiz cúbica. Tá, porque na verdade esse A seria um A que depende de x, né? Então, tomar um certo cuidado só com x mais 7, né? Aí se multiplica por 2, né? E por último é b ao quadrado, que é 4, né? Até aqui tudo bem? Tá. Então agora o que a gente vai fazer, né? A gente vai multiplicar e dividir pela mesma coisa, né? Então isso aqui vai dar... Isso aqui dá 1, né? Tá certo? Então o limite que eu tinha antes continua sendo igual. Tudo bem? Tá, agora o que a gente faz aqui? Então, como você tem aqui a b, a menos b, e depois você multiplica por a quadrado mais ab mais b quadrado, em cima vai ficar ao cubo menos b ao cubo. Tá certo? Então, quer dizer, deixa eu... como é que eu faço aqui? Tá. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar x mais 7 menos 8? X mais 7 menos 8. Isso. Aí depois aqui tem x menos 1. E o que mais aqui? E aqui tem. Tá, então esse h aqui a gente já gastou em cima, né? Então, salva o de baixo, tá? Então vai ficar assim. Tudo bem? Tá, então agora em cima vai ficar isso daqui, dá x menos 1, né? Aí aqui embaixo tem x menos 1. Aqui tem 1 sobre... Tá, então, bom, eu vou deixar assim mesmo, tá? Eu não vou ficar escrevendo.
x indo para 1. Tá, então agora, deixa eu mudar de cor aqui só para... Então esse aqui cancela porque... Tá, sempre lembrando, né? O x menos 1, ele não é zero porque a gente nunca toma x igual a 1, né? A gente toma x indo para 1. Tá, então ele é sempre diferente de zero, então esse número e esse número eu posso cortar. Tudo bem? Tranquilo. Tá, então agora só tem que ver para onde que isso aqui vai, né? Tá, então vamos ver. Isso aqui vai para onde quando o x vai para 1? Vai para raiz cúbica de 8, que é 2. Isso, então Elevado ao quadrado é 4, né? isso vai ficar 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? Bom, então isso aqui dá 4 vezes 3, que é 12, né? Isso aqui vai para 12. Tá, então esse limite dá quanto agora? 1 sobre 12. 1 sobre 12. Não, tranquilo, então. Obrigado, professor. Tá, isso. Tá, então aqui sempre tem que tomar cuidado com o grau, tá? Como aqui é 3, então você tem que usar essa relação, tá? E aí o resto é só tomar um certo cuidado para não, né? Mas assim, o importante é sumir com a raiz certa, né? Então como é raiz cúbica, tem que usar o cubo aqui, tá? Tá, então deixa eu voltar para o exercício anterior. Qual que era a dúvida, Luísa? Tá, então deixa eu só repetir rapidinho o que acontece, o que a gente fez nesse exercício 3.6, exercício 2. Então a gente começa com isso aqui, né? Opa, isso aqui não tá bom. Então a gente começa com isso aqui, né? Com F. Deixa eu trocar de cor com vocês. Você tem o... Por quê? Vamos fora. Tá, então a gente começa aqui e começa com isso aqui, né? Bom, então agora, como isso aqui está em módulo, ele é positivo, tá? Então eu tenho que 0 é menor ou igual a módulo de f de x menos 3, menor ou igual a módulo de... Quer dizer, 2 vezes módulo de x menos 1. Tá? Então, agora, isso aqui só funciona porque a gente consegue usar o termo do confronto, tá? Então, desse lado aqui, o é zero sempre, então o limite vai ser zero, né? Quando x vai para 1, é a função constante zero. E aqui eu tenho a função módulo, 2 vezes módulo de x menos 1. Quando x vai para 1, x menos 1 vai para 0. Então, isso aqui vai para 0, 2 vezes 0 vai para 0. Né? Tá? Então, você tem isso daqui, né? Que as duas pontas vão para 0, então a função aqui que está no meio, ela também vai para 0. Tá certo? Portanto, pelo teorema do confronto, eu vou ter isso aqui, né? O limite de f de x menos 3 em módulo, quando x menos 1, quando x vai para 1, isso aqui dá 0. Tá? Agora, como aqui é 0, tá? Então, limite quando vai para 0, deixa eu só escrever aqui, só para lembrar aqui, né? Então, em geral, né, se o limite de g de x, quando x vai para a, isso aqui em módulo, né? Se isso aqui é 0, isso implica que o limite sem módulo também existe. Tá? Então, aqui é importante que seja 0, tá? Se não for 0, eu não posso fazer isso. Tá? Então, como aqui é 0, então eu posso remover o módulo. Tá? Agora, o limite de... bom, se quiser pode fazer outra passagem aqui. O limite disso daqui é... Como o limite de 3 é 3, né? Então eu posso somar o limite de 3 dos dois lados. Tá? Então aí você tem que o limite da soma são os limites, então vai ficar o limite de f de x é igual ao limite de 3. Tá? Tá, na verdade, o que importa aqui é só, não sei, quer dizer, a ida e volta vale, mas o que a gente está interessado é só na ida. Então, se quiser, você pode até remover isso aqui, tá?
Então, talvez assim. Tá? Então, se isso vale, isso aqui também vale, tá? Então, o limite de f de x quando x vai para 1 vai ser 3, tá? Porque aqui é só somar 3 dos dois lados. Então, ou se quiser, limite de 3, né? Tá? Porque aí, como os dois limites existem, então é só a limite da soma. Ficou alguma dúvida? Desculpa, isso aqui é o que a Luísa tinha escrito antes, tá? Eu pensei que ela tinha perguntado de novo. Tá. Bom, então vamos continuar aqui. Alguém tem algum outro exercício, gente? Esse aqui tá claro para todo mundo? Tá. Então vamos 1, 3 e 8, 3, o 2C? Tá. Tá, então aqui você está assumindo. Tá, então esse exercício aqui é só. Você está basicamente assumindo que alguma coisa, um limite como se fosse do limite fundamental, né? Então, tá, então limite, quando x vai para 0, de f de x sobre x, isso aqui é igual a 1. Né? Então você está assumindo isso daqui, e aí você quer calcular o c, né? Então é o limite de f de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, né? Quando x vai para 1. Não, x vai para 1. Tá, então esse aqui tem. Vamos escrever aqui qual que seria a função contínua que a gente está usando, tá? Então vamos dar aqui o nome só. Tá, isso aqui na verdade não precisa fazer assim, mas eu acho que pelo menos para acostumar é bom, né? A gente vai chamar g de x de f de x sobre x, quando x é diferente de zero. Tá, então, para essa função ficar contínua, quanto que tem que valer o g de zero? 1. 1, né? Tá, então eu tenho que g é contínua em 1. G é contínua em 0. Né? Então agora vamos fazer o exercício. Tá? Então isso aqui é igual. Tá, então a ideia é que eu vou usar essa função aqui, né? Então, quem que seria a função que aparece, quer dizer, quem que seria g de x quadrado menos 1? Seria x mais 1 e x menos 1? Não, é f de x quadrado menos 1, né? De x quadrado menos 1 Sobre. sobre x menos 1 vezes x mais 1. Tá, não, então. X quadrado Esquece, menos 1. esquece um pouquinho o que está escrito aqui, só vamos concentrar o que está aqui desse lado, tá? Então, se eu trocar aqui, eu estou trocando x por x quadrado menos 1, então vai dar isso aqui, né? Que aí é o que você está falando, tá certo? Tá, então, para a gente fazer esse cálculo aqui, a gente vai fazer aparecer o g. Tá? Então, como você comentou, né? Falta multiplicar por x mais 1 porque o que eu quero que apareça é isso aqui, tá? Eu quero que apareça exatamente isso aqui. Tudo bem? Então, para aparecer, você tem que multiplicar, né? Isso. Então, vai ficar f de x quadrado menos 1. Tá? Então, como não tem x quadrado menos 1, x quadrado menos 1 fora, então você multiplica por x mais 1. Então, quer dizer, eu preciso multiplicar embaixo por x mais 1, mas aí para manter o limite eu preciso multiplicar em cima também. Tá certo? Tá, então agora isso aqui é o x indo para 1 de f de x quadrado menos 1
x quadrado menos 1 multiplica por x mais. Tá? Então, agora, isso daqui... Isso aqui é uma composta, né? Tá? Então, vamos colocar, então, vamos só para facilitar aqui a notação, u vai ser x quadrado menos 1. Então, eu tenho que, quando x vai para 0, aliás, quando x vai para 1, o u vai para 0. E quando o u vai para 0, você tem que o g de u, né? Vai para g de 0, né? Porque a g é contínua. Na verdade não precisa ter escrito isso aqui, tá? Bom, então eu não vou escrever g, não. Deixa só isso. O que a gente está fazendo a composta aqui, então não precisa. Então eu tenho que f de u sobre u vai para 1 pela hipótese, né? Tudo bem? Tá. Então agora isso aqui vai para onde? Vai Vai para para 1. 1. Vai para 1, isso. Isso aqui vai para 2. 2, exato. Tá, então, na verdade, isso aqui não precisa usar, porque você poderia fazer aqui, tá? Mas às vezes só para, como que é? Para você poder enxergar melhor o que está acontecendo, né? É melhor, às vezes, colocar exatamente qual que era a composta. Professor, eu não entendi por que vai para 1 esse primeiro. Então, isso aí é a parte principal do argumento, né? Na verdade, que é assim, o que a gente sabe que vai para 1 é essa função aqui, é isso aqui, né? Certo? Ah, entendi. Então, quer dizer, se a gente colocar essa função aqui, essa função é contínua em 0, tá? Então, agora, a composta de duas funções contínuas é contínua, tá? Então, como x quadrado menos 1 é contínuo, e o g é contínuo, então a composta é contínua, tá certo? Então, quando o x entendi. for para 1, ele vai para g de 1 ao quadrado menos 1, tá? Ou a gente Beleza, escreve assim obrigado. também, tanto faz, né? Tá? Então, isso aqui, na verdade, o importante é que isso aqui vai para g de 1 ao quadrado menos 1 é igual a g de 0. Tá? E o g de 0 é 1. Tudo bem? Tá? Então, assim, essa parte de composta tem que tomar um certo cuidado, né? Porque é o que realmente a gente vai aplicar aqui. Alguma dúvida nesse exercício aqui? Tranquilo, professor. Tá. Tem algum outro exercício? Professora, eu tenho uma dúvida, mas não é de exercício, é mais de nomenclatura mesmo. Na verdade, não é nem nomenclatura. Eu estou fazendo uns exercícios, né, de derivadas e tal. E às vezes cai, tipo, umas contas que dá para colocar o X em evidência. Mas às vezes eu prefiro não colocar, já que a conta está pronta, mas aí no Guidorize a resposta está com ele em evidência. Se eu não colocar lá na prova, vai fazer alguma diferença ou eu posso não colocar o X em evidência ou algum valor em evidência se tiver lá a opção? Não, em geral, para mim, quer dizer, se é derivação, tem que sumir com a derivada, tá? Tá. Agora, a única coisa é assim, às vezes, por exemplo, depois a gente vai começar a fazer segunda derivada, né? Tá? Então, se você não reagrupar as coisas, às vezes a conta fica pior, mas fora isso, não tem problema, não. Tá bom. Tá? Porque como se diz, só se realmente for uma coisa que é necessária fazer, senão realmente eu acho que é bobagem. Tá?
Então não tem, para mim não tem problema. Quer dizer, aí, no próximo curso que você fazer, aí você vai ter que ver qual que é o argumento quer dizer, qual que é o que se espera que se faça, né? Mas assim, a princípio pro curso agora não, é só, tá? Agora o que acontece, por exemplo, é assim, se você pega você vai pegar, você tem um polinômio assim, né? Certo? E aí você tem que fazer, por exemplo, a segunda derivada. Então, isso aqui, dependendo da função, se você não simplificar, a conta que vai aparecer na hora que você for derivar a segunda vez vai ficar muito pior. Então, quer dizer, às vezes vai ser conveniente você ajeitar só por causa disso, né? Tudo bem? Mas a princípio não tem problema não. Tá bom, obrigada. Tá. Tá. Alguém tem alguma outra questão? Tá tudo claro, gente? Tá? Mesmo que não tenha tentado, se acha que não sabe o que fazer, pode perguntar também, tá? Eu acho que não. Tá, então, assim, em relação à prova, os exercícios vão ser até do capítulo 8, tá? Talvez ainda falte fazer alguma coisinha em relação ao exercício, mas aí a gente vai fazendo conforme for preciso, tá? Mas assim, em termos de, quer dizer, de teoria não tem mais nada assim, né? Quer dizer, tem a parte de função implícita, talvez, que eu não comentei. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, aí eu vou fazer alguma coisa de função implícita. Mas se alguém tiver alguma pergunta, a gente deixa para falar sobre função implícita mais para frente. Professor, o formato dos exercícios vão ser parecidos com o que a gente fez até agora ou vai ter um formato diferente na prova? Não, vai ser do tipo que tem no livro, tá? Isso não vai sair disso, tá? Então isso não tem problema. Eu vou cobrar coisa que é mais básica, que eu espero que vocês saibam fazer mesmo, assim, quer dizer, a parte vai ser mais operacional mesmo, para saber se vocês sabem fazer as operações, né? Tá? Agora, a parte de derivação implícita tem uns exercícios que eu não fiz ainda, que aí vai ser. Ela é um pouco mais complicada, então, assim, eu queria ver se primeiro tirar as dúvidas básicas de vocês, né? Da gente partir para isso, né? Tá? Hum, tá, então, se não tiver nada, é claro, tem eu vou falar um pouco de taxa de variação, então. Alguém quer o exercício? Não? Não. Tá. Então, deixa eu falar um pouco de taxa de variação, que é o que eu. Então, taxa de variação é assim, né? A única diferença. Bom, o que era a velocidade? Delta x por delta t? Isso. Tá, então é uma derivada e você está medindo a relação da variação do espaço em relação ao tempo, né? Tá? Então, taxa de variação, você vai fazer isso para outras coisas em relação. Tá certo? A única diferença vai ser essa, né? Quer dizer, então, por exemplo, você pode falar em volume que muda com relação ao tempo, então vai ser a taxa de variação, né? Quer dizer, seria mais ou menos a velocidade, só que não do espaço, né? Seria do volume, tá? Então, então acho que é mais fácil fazer algum exercício sobre isso. E aí depois tem aqui talvez seja útil usar a notação como que é? Da regra da cadeia, né?
usando frações, né? Tá certo? Justamente porque pelo tipo de conta que aparece. Tá? Então, eu vou fazer um exercício aqui, tá? E aí a gente vê como é que funciona. Então, deixa eu pegar o exercício mais básico aqui. Hum, hum, Peraí, eu não estou achando o exercício. Não, é esse aqui mesmo. Então, esse aqui seria o exercício 18 da 7.15, né? 7.15, 18. Tá. Então, aqui você tem um cone virado para baixo, tá certo? Aqui você tem uma altura H e aqui você tem um instante, aqui tem 15 metros e tá. Então aí fala que a água, você tem um cone circular reto de água a uma taxa de 0,1, então está entrando água aqui a 0,1 metros cúbicos por segundo, né? Então, aqui em cima o raio do topo aqui é 10, tá? 10 metros. Tá. E aí a pergunta é qual que é a taxa então, com que velocidade a altura está subindo? Está subindo quando h é igual a 5. Tá. Tá, então, como é que a gente faz a conta aqui? Né? Então, a ideia é escrever então, o volume primeiro em função da altura, né? Então, como é que fica o volume em função da altura? O volume é πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Tá, então vamos ver aqui, né? Então vamos desenhar o triângulo aqui, né? Porque a gente vai fazer um corte, né? Que passa pelo raio, né? Tá, então isso. Então o volume aqui volume em função de H é a base vezes a altura dividido por 3, né? Então é π r ao quadrado, né? R ao quadrado vezes a altura dividido por 3, né? Isso. Tá? Só que acontece, esse R aqui depende de H, tá? Então a gente tem que acabar de escrever. Tá? Então, isso aqui é igual a quanto? Eu tenho que escrever quanto que é o R, né? Então, quanto que é o R em função de H? É uma semelhança de triângulos. Isso, é uma semelhança de triângulos, né? Que tem H
Aqui tem 15. Aqui tem o raio, né? 10. Tá. E o... Então, qual que é a conta que a gente faz aqui? 10 está para R, 10 está para R. Tá, o R. assim como 15 está para H. Assim como 15 está para H, né? 15 Tá. Então, agora, quanto que é, então, o R? R é 2 10. terços de H. Isso, 2 terços. Vamos colocar assim, depois a gente corta aqui. 10 sobre 15 H, que é igual a 2 terços, né? Tá, então, na verdade, aqui, o que está escrito aqui é o volume em função da altura, né? Ainda. A altura e o raio, né? Mas isso aqui é igual a π. R, então vai ficar 4 nonos. Bom, tem um 3 também, então vai ficar 27. Mas, bom, depois a gente coloca. 4 nonos, aí o R é H ao quadrado, então vai ficar H ao cubo. E aqui tem um 3 ainda que já tinha. Então isso aqui vai ficar 4π sobre 27, né? H ao cubo. Tá. Então, quem que é DH? É 3 vezes 4 πh ao quadrado sobre 27. Isso, vai ficar 4π H ao quadrado sobre 9. 9. Tá. Tá. Então, tá. Então agora, bom, vou ver. Deixa eu apagar aqui, que agora esse aqui a gente acabou não usando. Tá. Então, agora, o que a gente quer, né? A gente quer o DH/dt. Certo? Então, como é que a gente chega no DH/dt aqui? Isso aqui é igual a... dv dt. Não. dv dh dh dt. Se tiver meio confuso, vamos começar então com V, porque talvez acho que fica mais natural pensar, talvez, né? Então vamos começar com dv/dt. Então, quem que é dv/dt? dv/dt é dv dv dh dh dt. dh/dt. Tá, então agora você vai fazer a conta no instante quando... Então você pega o t0, né? Instante em que h é igual a 5. Tá certo? Então, quanto que vai dar nesse instante aqui? Então, dv/dt nesse instante, quanto que é? É 0,1. 0,1, né? Então, 0,1 é igual a dv/dh, É 4π vezes 25 sobre 9. 4π vezes 25 sobre 9. Tá? Porque é o instante em que h é 5, né? Exatamente. Vezes dh/dt, né? dh dt. Tá. Então, daqui é só você isolar agora e acabou o exercício, né? Então, quanto que vale dh/dt? 0,9 dividido por 100π. Isso. 0,9 dividido por 100π. 0,9
dividido por 100 π. Isso. Tá. Bom, aí se quiser dá para ajeitar aqui para ficar bom, tanto faz, né? Não vai ficar muito bonito de qualquer forma, mas se quiser ficar 9 vezes 10 ao cubo π, né? Certo? Tá. Bom, ficou clara a ideia disso daqui? Tá, então, esses tipos de exercícios são todos assim, né? Você tem que fazer, tem que aplicar a regra da cadeia, tá? E nesses casos, acho que é mais fácil usar a fórmula da regra da cadeia usando função, né? Só que tem que tomar cuidado, quer dizer, porque como se a gente está pensando aqui nas letras como já que ajuda a memorizar, né? Que o H representa a altura, né? A V que seria o volume, só que aqui muda, né? Porque, como se diz, aqui seria o volume em função do tempo, aqui é o volume em função da altura, tá certo? Então, quer dizer, formalmente as funções não são as mesmas aqui, mas a ideia do que ela representa é a mesma, tá? Então, quando a gente usa a notação de função composta, assim, aí a notação fica diferente dessa, né? Tudo bem? Mas isso é normal fazer, então é só ter certeza que está fazendo as coisas, como que é? Sabendo o que está acontecendo, né? Professor, Oi, fala. ali onde está V igual a 2/3 de H, o senhor integrou e aí deu 4πH. Não, V igual, aqui não é V, aqui Aí é R. mesmo. Aqui é R. R, tá. Isso, desculpa, o meu R está muito feio. Tá, deixa eu Tá. voltar aqui. Tá, não, isso aqui a gente não aqui a gente só fez regra de 3, tá? Tá bom. Obrigado. Deixa eu só... Professor, a regra da cadeia é essa regra aqui embaixo, né? Que fez achar o Isso, DVDT. essa aqui é a regra da cadeia. Tá bom, ok. Tá? Então, aí a gente viu a regra da cadeia usando bolinha também, né? Mas aí, quando usa bolinha, ela fica diferente a notação, né? Então, mas é a mesma coisa, tá? Essa aqui é a regra da cadeia. Obrigado. Tá? Então, a leitura mais fácil é essa, né? Você, em vez de pensar que isso aqui é a função, isso aqui seria só o conceito, né? Então, você tem o volume em relação ao tempo igual ao volume em relação à altura vezes a altura em relação ao tempo, tá? Porque, assim, se eu escrevo volume em relação à altura e volume em relação ao tempo, na verdade, elas não são a mesma função, né? Tá? Quer dizer, se eu escrevo V de H e V de... Tá, então, tá? Mas, tudo bem. Bom, tá? Ou se quiser, aqui também, nesse caso, você poderia ter escrito direto, né? Você poderia ter escrito que dH dt é igual a dH dv vezes dv dt. Tá? E aí, então, agora dH dv ele é o inverso de dv dH, né? Que a gente calculou, tá? Mas, tudo bem? Mas, ou se não faz assim, quer dizer, é só fazer as contas depois, então não faz muita diferença em que ordem que você põe as coisas. Tudo bem? Não, deixa assim mesmo. Bom, então a derivação implícita, o que é derivação implícita, né? É só, tipo, deixa eu escrever aqui. Implícito. É simplesmente, porque assim, quando é que é explícito? Porque, tá certo? Então, se você escreve y igual a yx, por exemplo, tá? Então significa que você escreve tudo, você consegue escrever o y de um lado e o x do outro, tá? Agora, quando é implícito, às vezes você não consegue separar, tá? Então, por exemplo, você tem uma relação, assim, né? Você tem alguma coisa, uma função de duas variáveis, por exemplo, né? F de x, y
igual a zero, né? Tá? Então, eu digo que tá? E aí você escreve, então, e você tem que y igual a um y que depende de x. Tá? Então, se eu consigo, se eu não consigo, se ele não está escrito separado, então aí você fala que o y está escrito implicitamente, tá certo? Então aí, em vez de você separar a conta, você pode simplesmente derivar como considerando que a função depende de x. Então, vamos pegar um exemplo mais fácil aqui, que é, por exemplo, x² mais y² igual a 1, por exemplo, tá? Onde o y é uma função de x. Tá? Então, a apresentação do y aqui, ela não está separada, né? Tá? Então, aqui você falaria que ela é isso aqui é o y está implicitamente definido em função de x. Tá? Porque você não está deixando ele separado, né? Quer dizer, você pode até separar, só que aí você tem que dividir em casos, né? Porque dependendo do... Aí você teria que separar em dois casos o y, né? Y positivo e y negativo. Tudo bem? Tá, então, como é que a gente faz para derivar sem separar, né? Simplesmente você usa compostos aqui. Tá? Então, se a gente derivar isso aqui em relação a x, como é que fica? Tá, então, esse linha aqui a gente precisa derivar... 2x mais Isso, então, derivada de x aí dá 2x mais d Tá. mais dy sobre dx. tá, fica 2. Essa aqui é uma composta, né? Depois fica y linha. Y vezes y'. Isso, igual a zero. Tá? Então, a derivação implícita é só fazer isso mesmo, tá? Então, você não isola para fazer a conta. Tá? Aí, na hora de você fazer em algum ponto específico, aí, então você tem que ver quanto que vale o y no ponto x. Tá? Tudo bem? Então não precisa isolar o y ainda não, né? Perdão? Isso, então, você fala que a derivação é implícita quando o y está isolado. Tá? Tá. Tá certo? Então, é a única diferença. porque Então, em isolar- alguns casos, a conta fica mais fácil também. Tá? E também o que acontece às vezes é que muitas vezes, a equação, você não tem os dados da função, você tem os dados num ponto. Tá? Justamente também porque às vezes as coisas são feitas meio, por exemplo, quando você faz numericamente, né? Você está buscando a informação em um ponto específico, então você não tem muita coisa para fazer, né? Você tem em relação àquele ponto e ainda é por aproximação, né? Então, tá? Você faz as contas num ponto específico. Tudo bem? Tá. Uhum. Tá, deixa eu ver se tem algum exercício aqui de função. Acho que ele não faz muita coisa de função implícita também, ok? Tá, vamos pegar o exemplo 4 aqui. Não, o exemplo 4, esse aqui não é de função implícita. Deixa eu ver. Bom, só voltando. Alguém tem algum exercício anterior que queira ver também? Alguma outra dúvida? Tá, sem dúvida.
Tá, então vamos pegar o exemplo do livro mesmo, tá? Que é o exemplo 4 da página 187. Tá? Então você tem a função dada implicitamente por y ao cubo mais y igual a x. Tá? Então, aqui, se você tentar separar o y em função de x, você não consegue. O x, na verdade, está escrito em função de y, né? Mas o y, para você escrever em função de x, é mais complicado. Tá? Então, como é que a gente faz a conta aqui, né? Você só deriva ela... Tá, então se eu derivar, como é que fica isso aqui? 3y ao quadrado, y', Isso. mais Derivando 1y'. vai ter... Quer dizer, essa deriva a equação, né? Então vai ficar 3y quadrado, y' mais y', né? Igual a 1. Isso. Agora, nesse caso aqui, o y' dá para separar, né? Y' de 3y quadrado mais 1 igual a 1, né? Então eu tenho aqui y' é igual a 1 sobre 3y quadrado mais 1. Ô, professor, naquele outro caso eu também poderia ter separado y', certo? Ou não? No outro caso, vamos No ver. caso anterior. Nesse caso Ficaria também x daria para menos x separar sobre... isso, y'. Tá, mas isso não é que... tem que tomar um certo cuidado, que parece que isso sempre dá para fazer e não dá, tá? Então, por um acaso deu. Tá? Então vai ficar 2x sobre 2y, que é igual a x sobre y, né? É menos, né, professor? Eu acho Isso, que é menos. Tem Porque razão. Tem razão. Tá, aqui só com a restrição, né? Quer dizer, quando você escreve isso, você já está limitando. Tá? Porque aí, no caso, isso quando y é diferente de zero, né? Tudo bem? Tá? Porque, quer dizer, isso aqui vale sempre, né? Então, isso aqui vale para qualquer y, né? Aliás, para qualquer x, né? Então, em particular. Agora, isso aqui vale só para o x, onde y(x) é diferente de zero. Tudo bem? Sim. Tá. Porque, na verdade, é assim, né? Se você pegar quer dizer, porque essa aqui é a circunferência, né? Então, se você pegar nesse ponto aqui, tá certo? A derivada, ela tá de pé, né? Então, não tem como você escrever o y em função de x, não? Ele não vai dar uma... Como que é? Ele não vai dar uma função, né? Nesse ponto aqui. Né? O x em função de y é uma função, mas o y em função de x não vai dar uma função nesse ponto. Tudo bem? Sim. Então, para algumas coisas, o que a gente, na verdade, precisa é usar o teorema da função implícita, que a gente não vai provar nem nada, tá? E a teorema da função implícita diz o quê? Se você pegar um ponto onde a derivada é diferente de zero, então você consegue... aliás, esse é o teorema da função inversa, tá? Se a derivada num ponto é diferente de zero, então você consegue inverter a função. Tá? Quer dizer que por exemplo, assim, né? Se você tem uma... Quer dizer, então, se num ponto a derivada existe, é positiva, né? Tá certo? Aí você consegue escrever a inversa da função perto do ponto, tá? Porque, obviamente, se você pegar um conjunto muito grande aqui, ele não tem como você inverter essa função, né? Porque a função não é nem injetora, tá? Mas aí se a derivada é positiva, a derivada é não nula, então, próximo do ponto, você consegue inverter a função.
Professor, Oi. desculpa, eu não entendi direito por que que a derivação é implícita. A Por derivação que esse implícita é porque nome? você não escreve, quando você não está escrevendo a função, porque, quer dizer, aqui eu estou assumindo que y é uma função de x, né? Aham. Tá certo? Tá, você consegue isolar o x aqui? Aliás, você consegue escrever y em função de x? Não. Como escrever assim, porque geralmente quando você fala que a função é explícita, seria isso, né? Você tem uma f de x e você chama o y de f de x, né? Tá? Entendi. Tá? Agora, nesse caso aqui, você não consegue separar, né? Então, você fala que essa aqui a função está definida implicitamente. Tudo bem? Tá? Aí, Entendi. então, Entendi, obrigado. você deriva implicitamente quando a função não está, quando a função está implícita só. Tá? Tá? Então, Tá obviamente bom. que às vezes, Obrigado, professor. dependendo da situação, tá? Por exemplo, suponha que a imagem do conjunto, né, fosse esse aqui, né? Então, nesse ponto aqui, quer dizer, dependendo de como é que você... Isso aqui não é gráfico de função, né? Então, basicamente, se fosse implícita, o que você vai fazer? Você vai achar um pedacinho aqui, tá certo? Tal que você parametriza isso, quer dizer, como que isso aqui se fosse um gráfico de função, tá? Que é a mesma coisa que acontece com o círculo, né? Quer dizer, quando se escreve y em função de x, você está dividindo em dois casos, né? Ou a função é essa daqui, né? Por exemplo, se é raio 1, então é 1 menos x quadrado, né? Que é essa tampa de cima aqui. Ou é menos 1 sobre 1 menos x quadrado, né? Tá? Então, aí você está dividindo em duas funções, tá? E aqui seria a mesma coisa. Você pode dividir ela em dois pedaços, tá? Mas não dá para você fazer direto isso aqui, tá? Isso aqui não daria isso aqui não dá gráfico de função, tá? Tudo Obrigado, bem? professor. A ideia? Tá. Deixa eu ver que horas são agora. 1h27, tá. Então, falta falar sobre reta tangente ainda também. Tá, vocês lembram de reta tangente? Tá, então, dado um ponto e dado dois pontos, como é que a gente escreve a equação da reta? Então, vamos pegar aqui A, B. Você tem um ponto AB e um ponto CD aqui, né? Como é que a gente escreve a equação da reta que passa por esses dois pontos? Delta y é igual a inclinação da reta vezes delta x. Tá, delta y, no caso, quem seria nesse exemplo aqui? D e B. D menos B. D menos B sobre C menos A. C menos A. Isso. Tá, então agora como é que a gente chega na fórmula da Clara? Como que é? Relação de triângulos mesmo, né? Então, quer dizer, então, aí você faz a mesma coisa com esse daqui. Então vai ficar y menos b sobre x menos a, né? Tá? Então a equação da reta vai ser isso aqui, tá? Então, ou você começa você tem um ponto e depois dá a inclinação, ou você tem dois pontos, aí a partir dos dois pontos você acha a inclinação e faz a reta, né? Então tanto faz, né? Tá? Então, na hora que a gente for fazer isso para função, para derivada, o que a gente vai usar? A gente vai usar a inclinação vai ser dada não por dois pontos, né? A inclinação vai ser dada pela derivada já, né?
Tá? Então, e aí você faz essa relação aqui, né? Então, vamos pegar um exemplo. Tá, então, encontrar a reta tangente de tangente ao gráfico, né? Tem um certo ali, ao gráfico de x ao cubo mais 2x menos 1 no ponto, vou botar aqui, x igual a isso aqui, então no ponto 1 f de x. Tá, então como é que a gente acha a equação da reta tangente? A gente deriva a equação do gráfico para achar a inclinação da reta. Isso, então primeiro a gente deriva, né? Quanto que dá a derivada? Tá? 3x ao quadrado mais 2, né? Tá, então agora vamos ver. O f de 1 a gente vai precisar saber por causa disso aqui, né? Então, o f de 1 dá quanto? Fica 1 ao cubo mais 2 vezes 1 menos 1, que é igual a 2, né? E o f' de 1 dá quanto? Bom, tem que olhar aqui, né? Vai ficar 3 mais 2, né? Igual a 5. Tá, então como é que fica a equação da reta tangente agora? Vai ser o x... A x não. Então é y menos o ponto... Aqui é o f de x, né? Que é no f de 1, aliás, que é 5. Sobre... x... F de 1 é 2, né, professor? É Hã? 2, eu acho. Ah, não, desculpa. F de 1 é 2. Eu copiei errado, tem razão. Tem toda a razão. F de 1 aqui é 2 sobre x menos 1, né? Então, isso aqui é igual à inclinação, né? Que é 5. Tá? Então, a equação da reta tangente é dada por isso aqui. Tá? Aí é só manipular e ajeitar, né? Na verdade, isso aqui elimina o ponto x igual a zero. Então, a equação da reta seria y menos 2 igual a 5x menos 5, né? Aí fica a equação da reta mesmo. Tá? Se deixar desse jeito aqui, a conta não bate para x igual a 1, né? Então, aí com essa de baixo, aí você tem para todo x. Tá? Uma coisa que tem que tomar cuidado, que às vezes acontece, assim, né? Quando pede para a equação da reta tangente num ponto arbitrário, tá? Às vezes a pessoa pega, faz a derivada em x, e depois ela pega e usa o x de novo, né? É obviamente que isso vai ficar errado. Tá? Se tiver que fazer para um x arbitrário, então você coloca um x0, por exemplo, e depois você faz a conta, né? Porque senão quer dizer, você vai misturar um x com outro x que não tem nada a ver, né? Tá certo? Mas fora isso... Tá, então, ficou claro esse exemplo aqui? Professor, eu me perdi. Não entendi porque o senhor fez y menos 2 e x menos 1. Tá. Então, isso aqui é o que a gente estava vendo antes. Deixa eu voltar para a página anterior, tá? Então, basicamente, como é que você faz para achar a inclinação? Quer dizer, eu quero saber quando é que um ponto está na reta, né? Tá? Então, quer dizer, deixa eu colocar aqui, né? Você tem 3 pontos aqui, né? Tá?
Quer dizer, você tem isso aqui, né? Tá? Então, ó, aqui estava o ponto CD, aqui está o ponto AB, né? Tá. Então, qual que é a inclinação dessa reta aqui, né? Ela essa medida aqui é D menos B, né? Essa medida aqui é, B menos, é C menos A, né? Tá certo? Então, essa inclinação aqui é D menos B sobre C menos A, tá? E agora, se você for pegar um ponto arbitrário aqui, você faz por semelhança, né? De triângulos. Tá? Então, vai ficar Y menos B sobre X menos A. Tá? Então, quer dizer, como a inclinação das duas tem que ser igual, então você compara a inclinação desse triângulo maior com essa inclinação desse triângulo menor nesse desenho. Tá? Só que o x e y são qualquer pontos, né? Então pode estar fora aqui também. Tá? Então, só que então, quer dizer, então, ao invés de você começar com 2 pontos, você pode começar só com a inclinação já, também, tá certo? E um ponto. Então, a equação da reta, quer dizer, se alfa for a tangente, né? O valor da tangente, então, você tem isso aqui, né? Y menos B, X menos A, é igual a alfa, né? Tá? Só que aí, no caso, quando a função é derivável, então, quem que é o ponto AB que a gente escolhe, né? Vai ser vai ser o ponto A, F de A. Tá certo? Que seria o ponto, porque eu sei que é um ponto do gráfico da função que a gente está querendo verificar a tangente, né? E a inclinação aqui, ela vai ser exatamente F' de A. Tá? Então, é isso daqui. Então, voltando para cá. Então, por isso que aqui, a gente pega aqui, né? Isso aqui é deixa eu colocar em vermelho aqui. Isso aqui é o F de 1, né? Esse aqui era o ponto 1, né? E isso aqui é F' de 1. Tá. Professor, o fato da gente colocar F' de 1 é porque a gente sabe que ele passa no ponto 1, né? No X equivalente a Não, 1. o F' de 1 é por causa da inclinação. Sim, mas eu tô dizendo por que ser F' de 1 e não de outro valor? É referente ao ponto, né? Isso, é referente ao ponto. Exato. Tá bom. É porque você está querendo saber no ponto 1, né? Tá certo? Isso. Tá. Tá, então, vamos ver. Tá, então vamos fazer mais um aqui para ver. Então, tá, vamos fazer o exercício no 7.16, então, aqui. 7.16. Tá, então, para girar a reta tangente, é a reta normal. Reta normal a gente não viu, mas isso aqui a gente faz agora também. Tá, então você tem f de x igual a x ao quadrado menos 3x no ponto de abscissa zero. Certo. Tá, então, no ponto x igual a zero, né? Tá, então, então a reta tangente é só fazer a gente calcula a derivada, né? F' de x quanto que é? Fica 2x menos 3
Tá? Então, no ponto 1, no ponto 1 não, no ponto 0, né, que está pedindo aqui. Então, f' de 0 é 0 e o f' de 0 é menos 3, né? Tá. Então, como é que fica isso aqui? A reta tangente e a reta normal? Tá. Então, a reta tangente vai ser y menos o ponto f de 1, né? F de 0, aliás, que é 0, é igual a inclinação, que é menos 3, vezes x menos o ponto 0. Tá? Então, isso aqui é o f de 0, né? Tá. Bom, então, vai ser isso daqui, né? Tá. Então, agora, quem que é a reta normal? Vou fazer em preto aqui. Tá. Dado uma reta Tem uma aqui, vertical, eu acho. Não sei. sim? Uma reta perpendicular à reta tangente. Isso. Tá, então, a única coisa que a gente precisa saber, a reta normal, é a inclinação, né? Quanto que é a inclinação dessa? É menos 1 sobre da inclinação da reta Menos, tangente. isso. Fica menos, vai ficar assim, né? Tudo bem? Então, a inclinação da reta, então eu tenho aqui a inclinação da reta normal é menos 1 sobre menos 3, né? Que é igual a 1/3, né? Tá. Então, a gente já tem inclinação, a reta normal eu quero que seja que passe no ponto 0, 0 mesmo. Então, qual que é a reta normal? Vai ficar y menos 0 igual a 1/3 x menos o 0. Então, é só... Então, é só fazer isso aqui mesmo, né? Não tem muita coisa. Tá? Então, isso aqui bom, então a reta normal, a reta tangente vai ser y igual a menos 3x. E a reta normal vai ser y igual a 1/3 de x. Tá, e aí a única coisa que na hora, se fosse para descrever ela, vai ser só isso, né? Você tem a reta tangente e depois a reta normal, ela faz 90 graus com ela, né? É perpendicular. Tudo bem? Tá. Então, vamos passar pro... Tá, então vamos fazer aqui. Esse aqui é o mesmo tipo de coisa, só que é um pouco mais elaborado, talvez. Né? Pega R, tangente, tá, essa aqui é a 7 da página 207. Tá? R, tangente, desculpa, R não é tangente, R ela é uma função, ela é uma reta que passa pela pela origem
E além disso, ela é tangente ao gráfico. Ao gráfico de f de x igual a x ao cubo mais 2x quadrado menos 3x. Então, aqui encontrei. Tá, então o que a gente faz aqui? Tá, então, Primeiro deriva para encontrar isso. A gente vai derivar, né? F' de x é 3x quadrado mais 4x menos 3. 3x quadrado mais 4x menos 3, né? Bom, então agora a gente não sabe qual é o ponto. Então tem que escrever a equação da reta para um ponto genérico, né? Tá certo? Então, para um ponto x0, como é que fica a equação dela? 3x ao quadrado mais 4x0 ao quadrado. Menos 3. Isso. Então eu tenho aqui 3x0. Nossa, mas escrever com x0 é ruim, né? Vamos pegar uma outra letra aqui, tá? Só para não... Vai ficar mais fácil de enxergar se a gente colocar outra coisa aqui. Então vamos pegar um ponto T fixado aqui, né? Então, para um ponto T, como é que vai ficar? Vai ficar... tá, então fica y 3t menos quadrado 3t quadrado mais 4t menos 3. 4t menos 3 é igual a... Vai ser isso, né? Equação x menos t é igual a y menos f de t, que é t ao cubo mais 2t quadrado menos 3t. Não, menos nada, mais, né? Sim? E aqui tá errado também. Não, eu apaguei o 2 e não apaguei o menos. Tudo bem? Tá, então isso aqui é o y menos f de t, né? F de t é t ao cubo mais 2t quadrado menos 3, aqui falta um t. Tudo bem? Tá, então essa aqui é a equação da reta para um ponto t arbitrário, né? Então agora a única coisa que eu sei é que o ponto, o zero faz parte daqui. Então, na hora que, se o 0, 0 faz parte, significa o quê? Então, isso aqui seria a R para T, tá? Então, se o 0, 0 pertence à reta RT, então o que a gente tem? Substitui 0, x para 0 e y em 0. Isso. Tá? Então, aqui é importante isso, tá? Você não pode ficar usando o x, porque agora senão na hora de, quer dizer, não vai dar uma equação linear, né? Tá certo? Então, agora então o x é 0 e o y que é 0, né? Então eu vou ter aqui menos t 3t quadrado mais 4t. Desculpe, aqui ficou feio, né? Eu tinha que ter colocado um parênteses aqui. Pronto. Mais 4t menos 3. Isso aqui tem que ser igual a... Aqui é 0, então vai ficar menos t ao cubo menos
t quadrado mais 3t. Tá, então eu tenho que achar o t que satisfaça isso, né? Tá, Professor, sim. o que seria essa multiplicação que tem x menos t? Ah, então, esse aqui tá, é aqui deixa eu escrever aqui. Esse aqui é o y menos f de t, né? Aham. E aqui é o x menos. Ah, tá, entendi. Aí a reta tangente multiplica pela derivada, entendi. Isso, tá. Obrigado. Tá, então é essa relação aqui, né? Tá, então agora tem que ver o que sobra aqui, né? Então, eu tenho que t pode ser 0, né? Tá certo? E qual que é a outra possibilidade? E se t for diferente de 0, então sobra... vai sobrar o que aqui? Vamos continuar a conta aqui, né? Tá, então, daqui eu tenho que t igual a 0, ou se t for diferente de 0, eu posso cancelar o t, né? Aí vai sobrar o quê? Fica menos 3t quadrado menos 4t é mais 3. Teria que ser igual a, tirando Menos t 3, quadrado, menos t quadrado, menos t mais menos 3. t mais 3, né? Então, isso aqui vale 6. Tá, então, isso aqui no caso de t de 0. Então, t igual a 0 já é uma solução, né? Agora, t de 0, eu vou ter, então, que menos 3t quadrado menos 4t tem que ser igual a menos, né? Menos t quadrado menos t. E agora, como t é diferente de 0, eu posso cancelar o t, então vai sobrar... Bom, vamos passar tudo para um lado só. Então vai ficar... Bom, vamos passar isso para cá, então vai ficar 2t quadrado mais 3t, né? Igual a 0. Tá, então aqui eu tenho que... Eu já estou assumindo que t é diferente de 0, né? Então eu posso cancelar o t aqui, vai ficar 2t mais 3 igual a 0. Isso aqui vale 6, somente c. T é menos 3 meios. Tudo bem? Tá, então aqui eu tenho dois pontos, né? Onde a reta tangente passa pelo 0, 0, né? Eu vou ter, então... Tá, então agora vamos voltar aqui para o começo. Então, para t igual a 0, quem que é a equação da reta? Vai ficar x aí fica bom, desculpa. Menos 3. Isso, vai ficar menos 3x, né? Menos 3x Isso. igual a Y. y, né? Tá. Então, isso aqui é no ponto... no ponto 0, 0, né? Tá, então, obviamente que ele passa pelo ponto 0, 0, porque ele já é tangente no ponto 0, 0, né? Tá. E agora o outro é quando t igual a menos 3 meios, né? Então, no ponto t igual a menos 3 meios, o que a gente vai ter? Vai ficar x menos, então menos t, então vai ficar mais 3 meios. Quanto que dá essa conta aqui? Fica 27, não, tem que fazer conta aqui, vai dar 27 meios
Deixa eu trocar de cor aqui só para não fazer conta com a mesma cor. Esse aqui é só um rascunho da conta, né? Ok. Fazer a conta em verde aqui. Então vai ficar 27 meios 27 sobre menos... 4, né, professor? Hã? 27 sobre 4. Porque é até ao quadrado. Tem razão. 27 sobre 4. Então fica 27 sobre 4 menos 3 meios, vai ficar menos 6 6, né? menos 3. Menos 3. Isso aqui dá 4. Fica 27 menos... Bom, deixa eu apagar aqui que não vai caber aqui. Então vai ficar 4 aqui, aí vai ficar 27 menos 24. Não, é menos 36, né? Que é menos 9, né? É menos 36, que é igual a menos 9 quartos, né? Tá. Então aqui vai ficar x mais 3, aí aqui fica 9, menos 9 quartos, né? Vezes, opa, apaga aqui. Igual a y, e aqui falta só ver quanto que vale aqui. Então vamos fazer a conta em azul agora. Tá, então quanto que vale isso aqui? Para t igual a menos 3 meios. Vai ficar menos 27 sobre 8, né? Então vai ficar, na verdade tem um menos, então vai ficar 27 sobre 8. Depois fica menos t ao quadrado é 9 quartos. 9 sobre 4. Então vai ficar menos 9 quartos, né? Então um menos na frente. E mais 3 meios vai ficar menos Menos 9 menos. menos 9 meios. Isso aqui dá quanto? Vai ficar 27 menos 18, né? Menos... 36. Aqui era 9, né? Tá tão feio esse número. Quanto? 36, né? Tá. Então isso aqui dá 27 menos 18 sobra 9, né? Então 9 Menos 45 sobre 8. Menos 45? Não é menos menos 27? Não, porque 18 menos... menos aqui vai 27, dar menos 9, né? 27, Então vai fiz a- ficar 36 menos 9 dá 27, né? Então fica menos Menos 27. 27 sobre 8. Menos 27 sobre 8. Então aqui fica menos... bom, pode ser que tenha erro de conta ainda, mas a ideia é essa aqui, né? Tá, aí você vê que quer dizer, então ela passa em algum outro ponto, né? Porque nesse caso aqui o ponto de tangência é 0, 0, né? E aqui, nessa de baixo, o ponto de tangência não é o 0, 0, né? Mas ela passa, a reta tangente passa pelo ponto 0, 0. Tudo bem? Tá, então isso aqui é no ponto do gráfico, né? Que vai ser, bom, vai ser menos 3 meios, e quanto que vale a f dele? Bom, eu vou deixar assim, f de menos 3 meios. Tudo bem? Tá, então seria, quer dizer, tá, então, quando você pede para fazer a conta no ponto arbitrário, então aí você tem que só tomar o cuidado de não usar o x, né? Porque o x você vai usar para a equação da reta, né? Se você usar x nos dois, você tá, obviamente que vai dar alguma coisa errada. Tudo bem?
Tá, agora já deu meio-dia, então a gente continua na... Tá, então na sexta-feira, se alguém tiver alguma dúvida sobre essa parte, né, a gente faz. Senão eu vou começar a falar um pouco sobre a matéria que vai ser para depois da prova já. Tá, então na semana que vem eu lanço a prova, tá? A prova vai até o capítulo 8, tá? E aí vocês veem o que vocês gostariam de fazer de exercício, tá? Senão eu vou adiantando já o que a gente vai ter para o resto da matéria, que tem bastante coisa ainda para fazer até o final do semestre, né? Tá? Mas aí eu vou fazer algumas demonstrações que aparecem, tá? Mas aí a exercício mesmo a gente começa mais tarde. Tudo bem? Tá, então até sexta-feira, gente. Obrigado, professor. Até. Obrigado, professor. professor. Boa tarde. Falou, Boa tarde, senhor. sim.